Deus. Isso é de menos, a presença de Deus é tão linda, é tão preciosa, né? Aleluia, que não tem explicação não, meus irmãos. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus Cristo de Nazaré. Oh, Jeremias. Jesus. Então pode se colocar de pé diante da Trindade, amém? Aleluia. Aleluia, para nós ler a palavra de Deus. Quem trouxe a sua espada aí, soldado? Aleluia. Aleluia, todos trouxeram a sua espada? Aleluia. Aleluia, um soldado de Cristo tem que andar arrumado. Bíblia na mão, mas também a Bíblia aí, ó, na tábua do coração. Amém? Jeremias 18. E vai trazendo assim ao nosso coração, Senhor dos Exércitos, essa seguinte palavra. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Veja a sua Bíblia bem alta e diga assim: meu Deus, eu creio no poder da sua palavra. Opera o seu querer e a sua vontade para a sua glória. Amém, Jesus, amém. Pode se assentar, senta-se à vontade e pode exaltar aí o Rei da Glória com as suas melhores palmas de glória. Pode exaltar e és melhor. Aleluia. Se para mim eu agradeço, mas se é para o Senhor da glória é melhor. É acompanhado de palma e glória. Tem que ser acompanhado de palma e glória. A palavra do Senhor que vem a Jeremias. Profeta Jeremias. Aleluia, Jesus. Um profeta, meus irmãos, internacional. Aleluia, Jesus, um profeta. Aleluia, Jesus, que foi escolhido por Deus para ser separado, para pregar a verdadeira palavra de Deus. A palavra do Senhor, meus irmãos, nesta madrugada, ela vai trazer ao nosso coração que o profeta Jeremias, ele sofreu muito pelo nome do Senhor dos Exércitos. Ele sofreu muito por amor do Evangelho. Aleluia, Jesus, Jeremias, aleluia, ele foi até apelidado como o profeta das lágrimas, ou até mesmo o profeta chorão. A palavra de Deus, meus queridos, vai nos trazer dessa seguinte maneira, que Jeremias agora, ele é escolhido por Deus, aleluia, Jesus, antes mesmo do ventre da sua mãe, para ser separado, para pregar a verdade de Deus, para pregar a palavra do Senhor verdadeira a um povo rebelde. Acontece que Jeremias, o chamado dele, foi já desde o ventre, aleluia, Jesus, da sua mãe. O próprio Deus já determinou o chamado dele de profeta, porque ele era, aleluia, Jesus, um escolhido por Deus, para ser separado do mundo, para ser separado do pecado, para ser separado da podridão, para ser separado da imundícia, para fazer a diferença. Sabe o que o Senhor vai falar? Agora Jeremias, aleluia, o Senhor diante de Jeremias está com um chamado grandioso. Jeremias, ele começa a temer. Aleluia. E começa a dizer: Senhor, isso que eu não sei falar, porque eu sou uma criança. Ele se diminuía diante de Deus também. Aleluia. Porque Deus, ele se agrada na vida do homem e da mulher, dos pregadores, é que todos venham a se diminuir diante de Deus, e somente o Senhor venha a crescer. Aleluia. O que Deus, ele espera de mim e de você, aleluia, Jesus, não são em muitas palavras não, mas sim nas verdadeiras, sinceras e humildes palavras diante do Senhor Criador dos céus e da terra. Aleluia. É o que Deus, ele está esperando do homem e da mulher, que ambos venham a reconhecer que sem a presença de Deus ninguém é nada. Jeremias agora, ele está diante do chamado, e ele tem ali a opção de escolher ou de se encovardar. Diante, aleluia, do chamado de Jeremias agora, meus queridos irmãos, aleluia, Jeremias começa a temer, porque Deus, ele fala a Jeremias: eu te escolhi para você pregar a palavra para um povo vivido, para um povo ancião, para um povo rebelde. Vai lá e pregue, e não tema
temas, Jeremias, porque tudo o que eu mandar você falar, fale. E não temas, porque aonde, Jeremias, eu mandar você ir, vai. E não recua, porque contigo está um que é maior, o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo da verdade. Aleluias. Sabe o que Deus ele vai falar? Ele encoraja Jeremias no seu chamado. Aleluia. Porque no Jeremias ele estava agora no começo do seu chamado. Quantas pessoas que estão no começo e estão recuando por causa de lutinha, por causa de provinha. Vamos entender uma coisa. Deus não foi capaz de tirar nós lá do mundo, lá do pecado, de repente lá da bebedeira, lá das baladas, para trazer nós para a presença dele, para ter medo do diabo, para ter medo do homem, para ter medo da mulher. Ei, não é hora de temer não, é hora de erguer a cabeça, é hora de colocar Deus na frente, é hora de arregaçar as mangas, é hora de perseverar na caminhada até o fim. É hora de perseverar, no decorrer da caminhada de Jeremias, a palavra de Deus vai trazer claramente ao nosso coração. Jeremias, ele denunciava o pecado da família real. Jeremias, ele denunciava o pecado de todos aqueles, aleluia, que estavam indo contra a lei de Deus. Aí Jeremias então, aleluia, Jesus ele começou a sofrer perseguições. Jeremias então, ele começou a sofrer no seu ministério. Aleluia, muitas das vezes ameaçado de apedrejamento, muitas das vezes ameaçado de morte, muitas das vezes jogado num calabouço, aleluia, cheio de lama a ponto dele se atolar. Jeremias, por muitas das vezes, meus irmãos amados, ele pensou em desistir, ele pensou em parar, porque, meus irmãos amados, estava sendo difícil para ele. Ele pregava, mas o rei, meus irmãos, não recebia a palavra. Ele pregava, ele profetizava, mas o povo virava as costas para a palavra de Deus. Aí o Senhor, ele vai dizer desta maneira: Jeremias agora, ele estava desanimado, ele estava disposto realmente a chutar o balde, mas sabe o que acontece? Ele não consegue, porque dentro dele, de repente, uma chama começa a arder dentro dele, a ponto de arder os seus próprios ossos. E Jeremias começa a falar: ei, eu não posso deixar a presença dele, eu não posso deixar esse Deus lindo, eu não posso deixar esse Deus poderoso. A partir de agora, Jeremias ele toma uma decisão e ele não consegue largar do seu verdadeiro chamado. Ele não consegue largar, ele não consegue parar não. Sabe por quê? Porque quando o homem e a mulher de Deus têm a presença do Senhor, a tua mentalidade pode dizer para você que não vai dar mais certo. O diabo pode lutar com você todos os dias para tentar te abater na fé, para tentar te desanimar, mas a presença de Deus, ela não deixa não. Pode vir os levantes da vida, pode vir as pedradas da vida, mas somente aquele que estava lá atrás do mundo, somente aqueles que estavam escravizados nas drogas, na prostituição, na bebedeira, na cerveja, nas bagunças, somente aqueles que estavam muitas das vezes rodeados de amigos, ele realmente sabe que o mundo não tem nada, que o mundo é tristeza, é sofrimento, é dor. É por isso, meus irmãos, que a presença de Deus na nossa vida, no nosso coração, no seu coração, não te deixa voltar para trás, porque na glória Deus tem o melhor para a tua vida, Deus tem o melhor preparado, Deus tem o melhor para ti na glória, na grande cidade santa. Só que de repente, Deus, aleluia, Jesus, ele mostra para Jeremias uma grande visão no decorrer da sua caminhada. Deus, ele fala: olha, Jeremias, levanta. Levanta, Jeremias, e desce lá na casa do oleiro. Oh, glória. E lá, Jeremias, eu te farei ouvir as minhas palavras. Aleluia. Muitas das vezes, Deus, ele só está esperando que o homem e a mulher venha se levantar diante de Deus. Sabe por quê, meus irmãos, que Deus ele fala na dependência de ambos se levantar? É de se levantar para buscar mais a presença dele, é se levantar para se esforçar mais, para não se contentar com pouco não, porque o nosso Deus é tão grande e ele tem muito para te oferecer ainda. Se hoje ele te ofereceu algo, amanhã depois ele tem mais para te oferecer também.
Deus ele fala para Jeremias: olha, Jeremias, desce lá. E eu te mostrarei algo maravilhoso. Deus então ele começa a mostrar para Jeremias um oleiro a qual estava fazendo a sua grande obra sobre as rodas. Aquele oleiro ele começava a modelar a cada vaso. Ele modelava um, mas de repente Jeremias começou a observar nos mínimos detalhes. De repente aquele vaso a qual o oleiro ele estava modelando, ele se quebra nas mãos do oleiro. De repente Jeremias, com seus olhos fitados naquela visão, ele começa a observar algo muito interessante. Aleluia. Aquele oleiro, Oh, glória. ele podia arremendar aquele vaso, podia fazer, dar um jeito dele. Mas não. Ele faz um vaso totalmente diferente daquele que se quebrou. Aleluia. Porque aquele oleiro, ele fala assim: olha, esse vaso ele se quebrou. Então eu preciso fazer um vaso mais forte, mais resistente, que vai aguentar o óleo dentro deste vasinho. Aleluia. Oh, glória. O que Deus ele está falando? Aleluia. Muitas das vezes ele precisa quebrar para fazer um novo vaso. Aleluia. Muitas das vezes Deus ele quer que o homem e a mulher venha descer na olaria para baixar o nariz da exaltação. Glória. Oh, glória. Muitas das vezes é necessário descer na olaria para valorizar a preciosa presença que é o Espírito Santo. O Espírito Santo ele tem ficado de lado. Hoje em dia dificilmente você vê pessoas sentindo a presença de Deus, porque ultimamente estão tudo distraídos. Não tem mais aquele negócio de chegar na igreja e falar: pai, eu não vou levantar meu joelho do chão enquanto eu não sentir a tua presença, a tua graça, porque ela é tudo em minha vida. Aleluia. Oh, glória. Cadê aquele povo que clamava? Cadê aquele povo que buscava? Aleluia. Será que Deus mudou? Negativo. Deus continua exatamente sendo o mesmo. Que Ele não mudou, não. Aleluia, Jesus. É por isso, meus irmãos amados, que o Senhor ele vai falar para nós: bem-aventurado é aquele que se humilha diante de Deus. Bem-aventurado é aqueles que valorizam a grandiosa presença do Espírito Santo. Sabe por quê, meus queridos, que o Pai vai falar para nós dessa maneira? O Senhor ele está pronto para fazer de nós um vaso forte, um vaso simples, um vaso humilde. Aleluia. Que quando canta Deus fala, que quando prega o Senhor ele fala. Deus. Aleluia. Deus. Vaso, aleluia, Jesus, para ser a diferença no meio de um povo corrompido. Aleluia. Meus irmãos amados, o Espírito Santo, ele é tão precioso. Ele é tudo, meus irmãos amados, na vida do homem e da mulher. E sabe o que está acontecendo? Muitos têm Aleluia. entristecido ele. Oh, glória. Muitos têm abandonado ele de lado e tratado ele como um nada. Só que ele é tudo. E nós sem Deus, nós não somos nada. Aleluia. Somos totalmente dependentes de Deus. Aleluia, Jesus. Totalmente dependente do Senhor dos exércitos, do Espírito Santo. Oh, glória. Aleluia. O Senhor ele fala que o momento é urgente de começar a descer na olaria. Glória a Deus. Pessoas que não querem mais fazer nada para Deus. É a famosa estacionada. Aleluia. É a famosa oro, aleluia, Jesus, momento que quer, na hora que quer. Vai para a igreja no dia que quer, vai para as vigílias no dia que quer. É por isso que o Senhor ele está dizendo que é momento de descer mais na olaria. Se está doendo, aleluia, Jesus, é porque você está na olaria. Deus está modelando, Deus está fazendo de você uma pessoa transformada, uma pessoa diferente, uma pessoa conforme o querer e a vontade do Espírito Santo. Deus ele fala que quando ele escolheu Jeremias, ele escolheu ele para pregar a verdade. Será que Deus te escolheu para você ficar sentado? Você já pensou nisso?
Será que Deus ele te escolheu, aleluia, para você ficar que nem prego de banco? Aleluia, Jesus, Deus não escolheu ninguém para ficar parado, não, que nem estátua. Deus ele escolhe o homem, a remenep, ele escolhe a mulher. Aleluia, Jesus querido, para ser ferramentas na mão de Deus, para ser usado conforme o querer do Senhor.